E aí, meu povo, estamos já no Enemzinho 5. A aula de hoje, ó, super importante, tá? Vamos lá, vem comigo logo, vamos aproveitar esse momento, vem. Olha bem, pessoal, quando a gente fala disso, a gente vai falar hoje, sabe de quê? Olha que interessante. Matéria, corpo, objeto, substância. E olha que eu já coloquei aqui, olha, vários conceitos. Estudo da matéria. Pessoal, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma porção limitada da matéria a gente chama de corpo. E quando esse corpo tem uma função útil ao homem, eu chamo de objeto. Então, pessoal, os elementos químicos são conjuntos de átomos iguais entre si. E quando eu digo que um elemento químico é um conjunto de átomos, iguais, o que são átomos iguais? São aqueles que têm o mesmo número de prótons, são aqueles que têm a mesma carga positiva no núcleo. Então, olha que coisa interessante. Por exemplo, a gente tem o ferro. É um conjunto de átomos que tem número atômico 26. Todo átomo que tem número atômico 26 vai ser o ferro. Então, um elemento químico, ele é representado por um símbolo, que aí eu botei X. Logo aqui acima, pode ter o número de massa ou o número atômico. É mais comum ser o número de massa. Se ele quiser colocar o número atômico, ele vai legendar para você, tá? Logo aqui abaixo, ele coloca o número atômico, que é o número de prótons. Então, ali, ó, número de massa e aqui número atômico. O que é o número atômico, pessoal? É o número de prótons. Prótons são cargas positivas. E o que é a massa? A massa é a soma de próton mais nêutron. Então, a soma do número de prótons mais o número de nêutrons vai dar origem à massa. E olha, quando o átomo é neutro, não confunda nêutrons com neutro. Quando eu digo que o átomo é neutro, eu estou dizendo que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só para lembrar, o átomo é formado por prótons, que são positivos, elétrons, que são negativos, e os nêutrons, que não têm carga. Tá certo? Então, pessoal, a gente já sabe que no núcleo do átomo a gente tem prótons positivos e os nêutrons, para evitar a repulsão entre os prótons. E na eletrosfera lá girando, a gente tem o elétron. Os elétrons estão na eletrosfera. Logo, o núcleo ele é positivo, porque ele tem próton positivo e nêutron que não tem carga. Então, o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. A massa é a soma de todos, dos prótons, nêutrons e elétrons. Só que a massa do elétron, ela é desprezível. Então a gente diz que o número de massa corresponde à soma de prótons mais nêutrons, tá certo? Aí, olha, pessoal, a gente tem aí, ó, próton, massa, uma unidade. Nêutron é um pouquinho maior do que uma unidade. E o elétron é uma unidade dividido por 1836. Ou seja, é praticamente nada, né? O elétron tem carga -1. O próton não tem carga, o próton tem carga positiva e o nêutron não tem nenhuma carga. Tá aí uma tabela para você. Pessoal, lembre-se, os átomos, eles vão ser a unidade básica da matéria. Toda a matéria é formada por átomos. Então, o átomo, quando a gente junta o átomo, por exemplo, H, que é o átomo de hidrogênio, O, que é o átomo de oxigênio. Quando eu junto átomos, eu tenho as moléculas. As moléculas, por sua vez, representam o quê? As substâncias. H2O, a substância é a água. H com H, H2, é o gás hidrogênio. O com O, O2, é o gás oxigênio. O com O, três oxigênios, é o O3, é o ozônio. Então, não se esqueça que as substâncias podem ser simples ou podem ser compostas. Quando é que é uma substância simples? Quando ela é formada por átomos iguais entre si, O2, O3, P4. E a substância composta, quando ela é formada por átomos diferentes, NO, H2O, CO2,
CO. Então, pessoal, a gente tem substância simples formada por átomos iguais, substância composta formada por átomos diferentes. Olha um detalhe aqui que é bem importante. Quando a substância, isso é muito importante, quando o elemento químico forma mais de uma substância simples, olha bem, substância simples. Quando o mesmo elemento químico forma mais de uma substância simples, você está perante a alotropia. A alotropia é um fenômeno na química em que o mesmo elemento formou mais de uma substância simples. Gustavo, fala para mim disso. Falo agora. Olha que legal. A alotropia muito conhecida é a do carbono. O carbono, pessoal, ele pode formar diamante, grafite, fulereno, grafeno, nanotubos. Olha que interessante. O lápis que é de grafite, ele é a mesma composição do diamante. Só que no grafite, do lápis, o carbono está arrumado de uma maneira. No diamante, ele está arrumado de outra. Essa maneira de arrumar é a estrutura dele, a hibridação que ele vai dar naquela estruturazinha. Então, olha que interessante. Tem uma forma nova muito importante do carbono. Além de grafite, de diamante e de fulereno, a gente tem o grafeno. O grafeno que é um material leve, flexível, extremamente condutor, impermeável, resistente, translúcido. Olha que interessante, pessoal. O grafeno, ele tem anéis hexagonais com hibridação sp2. Eles têm uma ligação dupla. O grafeno é o material mais resistente que se conhece atualmente. Olha que coisa mais assim, curiosa para uma prova de vestibular. Devido à sua estrutura plana, os elétrons conseguem se propagar no grafeno quase que livremente. Eles não sofrem desvios. Isso faz com que ele seja um ótimo condutor de corrente elétrica. Um ótimo condutor de corrente elétrica. E olha aí, pessoal, esse último pontozinho que eu coloquei, ó, estruturas cristalinas hexagonais por meio de ligação sp2. Isso quer dizer que eles têm uma dupla ligação na sua estrutura. Não esqueça, tá, que o grafeno ele é mais resistente que o aço. Imagina, esse material vai transformar a indústria no mundo. Então você tem aí, ó, o diamante que tem uma forma tetraédrica. Aí a gente diz que a hibridação dele é sp3, tá? Ele não conduz corrente elétrica, tá certo? Já o grafite, ele tem uma forma laminar, sp2, ele conduz corrente elétrica. E o grafeno nem se fala, né? O grafeno também é sp2, também vai ter uma estrutura, no caso do grafeno é hexagonal, e ele conduz corrente elétrica maravilhosamente. Então, pessoal, não só o carbono tem alótropos, o enxofre também tem alótropos. A gente tem um enxofre rômbico e um enxofre monoclínico. Todos são substâncias simples do enxofre. Ali só tem enxofre, tá? A gente tem outro exemplo muito conhecido de alotropia. A alotropia do cara, esse a gente já viu em guerra, a gente já viu muita coisa sobre ele, o fósforo. O fósforo pode ser branco ou vermelho. O fósforo branco, ele é extremamente reativo. Ele queima com muita facilidade. Tem que ser guardado em um recipiente. Olha que coisa interessante. Ele não pode ser guardado ao jogado na superfície qualquer. Ele tem que ser guardado na água, porque se ele for colocado em contato com ar, ele pode pegar fogo imediatamente, sofrer uma combustão. Por isso que ele é guardado em água, tá certo? E aí, olha, tem outro muito conhecido, que é o oxigênio. O oxigênio pode ser gás oxigênio, que é O2, e o gás ozônio, que é O3. Então ele bota aí, ó, o grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituída por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono compactos com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem que hibridação? Pessoal,
Lembre-se que aqui só tem carbono, é uma substância simples, tá? Então, olha, cada carbono tem que ter 4 ligações. Ele tem quantas aqui? Ó? 1, 2, 3. Para que tenha 4, aqui tem que ter uma dupla. E na prova do Enem, ele não botou essa dupla. Ah, Gustavo, bota hidrogênio. Não pode. Alotropia é quando a mesma substância simples, ele é formado só por carbono. Então, pessoal, tem que ter uma dupla. Se tem uma dupla, a hibridação é sp2. Ele é uma geometria trigonal plana. Está aí a forma do grafeno para a gente. Essa era uma questão do Enem muito importante e trata de um tema muito do cotidiano. Então, pessoal, a gente hoje viu algo muito legal, tá? Então, continua com a gente, vem sempre tirando dúvidas, nos procurando nos nossos canais de comunicação e a gente está sempre à sua disposição para ajudar no que for preciso, tá? Um grande abraço para vocês, até a próxima, beijo do gordo, tchau, pessoal!